Então já vamos começar aqui com uma coisa que em Dale Carnegie é bem comum, que é a gente começar na hora que a gente marcou. Então, sejam bem-vindos. E como fazer amigos e influenciar pessoas. Aqui tá a versão nova, atualizada. Aqui tá a versão que a gente mais conhece do livro. Já vou comentar com vocês aqui que o dono da empresa da Dale Carnegie aqui no Brasil, para onde eu trabalho, já ia me dizer o seguinte: tá de cabeça para baixo, as pessoas não vão conseguir ler. Gente, vocês sabem que fica espelhado, né? E aí a gente não consegue fazer a leitura, mas é o como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu me chamo Mônica Real, eu sou instrutora da Dale Carnegie aqui em Porto Alegre. E quando eu vi Quando eu vi que saiu uma versão nova do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu pensei assim, o que tem de novo nesse livro tão clássico, nesse livro tão importante, que mudou a vida de tantas pessoas, que muda a vida de tantas pessoas? E aí eu resolvi começar a ler. Então, vou começar já pela capa, porque ele traz uma questão bem interessante na capa, que tem tudo a ver com Dale Carnegie, tá? Então, assim, primeira citação. Os princípios desse livro só funcionam quando são de coração. Não estou defendendo um conjunto de truques. Estou falando sobre um novo estilo de vida. E essa frase é uma frase do Dale Carnegie que já está na capa. E já começa a gente a desmistificar a questão do nome do livro, que muitas vezes é entendido pelas pessoas como uma questão de manipulação. E aqui a gente já vê, então, que a intenção do Dale Carnegie, que é o autor do livro, é de que a gente mude a forma com que a gente vive. E tem uma coisa nessa versão atualizada que me lembrou disso, que é o prefácio que foi escrito pela Dona Carnegie, que é a filha do Dale Carnegie. Então, quando a gente começa a ler o prefácio aqui, ela explica o que eles atualizaram no livro e por que eles atualizaram. Então, valorizando o legado do próprio Dale no sentido de sempre estar atualizando, revisando, melhorando o trabalho do que ele tinha feito. Também retirando algumas coisas que na revisão de 1981 vieram a ser colocadas aqui pela Dorothy Carnegie, que é a mulher do Dale, né, foi a esposa dele, e a mãe da dona. Então, tirando essas questões e tirando algumas referências a pessoas ou fatos que hoje, para nós não conseguiríamos dar relevância, né? Ou não conseguiríamos identificar quem é essa pessoa, porque não são pessoas mais conhecidas no nosso dia a dia. Vale lembrar que o livro foi escrito, a primeira versão foi publicada em 1936. Então, 80 anos atrás, né? E as referências são daquela época. E isso não foi mudado, né? Isso foi mantido, porque isso tem a ver com a forma com que o Dale escreve, trazendo referências de coisas que de fato aconteciam. Então, para não ficar sem pé nem cabeça, isso foi mantido. E no prefácio, a dona conta que quando o Dale faleceu, ela tinha 4 anos. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, como que alguém que tinha 4 anos quando o pai faleceu consegue continuar um legado, consegue valorizar aquilo que veio antes? E aí isso justamente tem a ver com a capacidade do Dale Carnegie de influenciar pessoas. Que pessoas? A dona que tinha 4 anos? Gente, para e pensa, o que vocês lembram de quando vocês tinham 4 anos? Então, não, a capacidade do Dale de influenciar pessoas foi de influenciar quem estava bem perto dele, a Dorothy, né? E a partir do momento que ele conseguiu influenciar a Dorothy, ele conseguiu propagar isso e influenciar a dona, que era criança quando ele faleceu, mas que continua o legado dele. E aí aqui vem a primeira pergunta, assim, para a gente pensar, né, na nossa capacidade de influenciar pessoas, na nossa capacidade de gerar bons relacionamentos. Qual é o exemplo que eu deixo para as pessoas com as quais eu convivo? Que é uma grande lição desse livro. O que eu estou deixando? As pessoas que têm o meu exemplo, elas estão melhores pelos exemplos que eu deixo, ou os exemplos que eu estou deixando, na verdade, fazem com que essas pessoas não evoluam.
Então, uma primeira grande lição que a gente já tira lá no prefácio é: quem sou eu nos meus relacionamentos, seja familiares, seja profissionais, e o que eu tô deixando para as pessoas. Porque aqui no livro, na versão atualizada, a gente já consegue ver no prefácio que o Dale conseguiu influenciar pessoas depois da morte dele a partir de quem ele era, porque ele influenciou as pessoas que conviviam com ele a também mudarem os seus estilos de vida, como está citado aqui na frase da capa. Então é interessante porque se a gente presta atenção, a gente já consegue tirar lições desde o prefácio do livro, tá? Então, assim, eu fiquei pensando, vamos falar só das coisas que a gente tem de atualização ou vamos falar do livro em si? E aí, pessoal, achei um desperdício a gente não falar sobre o que o livro traz para nós como lição, né? Por quê? Porque o livro, como eu disse, ele é um clássico, ele mudou a vida de muitas pessoas, então não faz sentido a gente ficar falando só daquilo que atualizou, se a gente tem um livro que tem muitas lições importantes para que a gente possa aproveitar. Então, a gente vai falar, assim, sobre aquilo que o livro traz de novo e aquilo que o livro traz de clássico e que se mantém e como a gente pode colocar isso no nosso dia a dia. Bom dia, Silvana, seja bem-vinda. Pessoal, se vocês tiverem perguntas ou quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, né? É pra gente interagir aqui. E a nossa conversa ela vai levar mais ou menos, talvez nem leve 30 minutos necessariamente. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o livro e a cada semana a gente vai atualizando mais uma parte aí da leitura, tá bom? Então falamos aí sobre o prefácio e o legado do Dale, na forma como que ele influenciou a esposa e a filha, né? E eu confesso para vocês que eu fiquei pensando hoje de manhã, qual é a influência que eu deixaria? Qual é o meu legado, né? Porque às vezes a gente pensa em fazer coisas muito grandes e a maior coisa que a gente pode fazer é deixar um bom exemplo para as pessoas que estão perto de nós. Isso já está no prefácio aqui do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E aí, logo em seguida, a gente vem para o prefácio do que foi o lançamento do livro, inicial lá na primeira edição em 1936. E o Dale explicou por que ele escreveu o livro. Porque não tinha nada que falasse sobre como a gente se relacionar com pessoas. Então ele foi juntando, né, informações. Ele mesmo diz que o livro é um manual prático e eficiente sobre relações humanas. Tá? Então, é por isso que eu digo que ele é um manual de como a gente lidar com pessoas, né? A gente diz que as pessoas não vêm com um manual, mas esse livro faz o papel de um manual. E tem uma frase aqui que ele cita, que eu vou ler para vocês, que é do Rockefeller, tá? Porque hoje a gente ouve muito falar assim, e hoje são necessárias soft skills, hoje a gente precisa entender que o relacionamento com as pessoas é uma grande ferramenta, isso não era assim lá atrás e agora isso é assim. Mentira. Mentira, porque grandes líderes antigamente já falavam sobre a necessidade da gente ter bons relacionamentos, da gente se comunicar. E aí eu vou citar a frase do John Rockefeller, que está aqui no livro e que já estava escrito lá em 1936, que diz assim: a capacidade de lidar com pessoas é uma mercadoria, que pode ser adquirida como o açúcar ou o café. E eu pagarei mais por essa capacidade do que por qualquer outra. Então isso já mostra que lá em 1936, quando o livro foi escrito, a capacidade de se relacionar com pessoas já era uma habilidade altamente importante para a geração de resultados. E que talvez pessoas como Rockefeller tenham se diferenciado justamente por essa habilidade. E a gente tem vários exemplos no livro que falam sobre como pessoas se destacaram a partir do relacionamento interpessoal. E a gente continua fazendo algo que a gente faz, que a gente foi ensinado a fazer, que é focar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa formação nas habilidades técnicas. E eu não estou dizendo que não é pra gente estudar, pessoal, não é isso.
Você precisa de habilidades técnicas? Sim, você precisa de habilidades técnicas. Agora, você vai ter mais sucesso se você tiver junto com essas habilidades técnicas habilidades de relacionamento, habilidades de comunicação. E isso não sou eu que estou dizendo agora. O Dale já vem dizendo isso desde 1936 e pessoas que vêm seguindo essa lição vêm tendo mais sucesso. Então, como você está incorporando isso hoje na tua preparação? Como você se prepara hoje para se relacionar com as pessoas? Ué, você não se prepara para se relacionar com as pessoas? Você se prepara para fazer uma reunião? Você se prepara para abrir um novo negócio? Ou não? Se você vai fazer um contrato, você faz uma preparação. Uso esses exemplos porque eu sou advogada de formação. Toda vez que eu fui fazer algum trabalho, que eu fui fazer alguma negociação, sempre a gente fazia uma preparação antes. Como está hoje a tua preparação para se relacionar com as pessoas? Nunca tinha parado para pensar sobre isso? Mais do que isso, quem são as pessoas com quem você quer se relacionar? Quais são os relacionamentos que você precisa cultivar? Como você vai cultivá-los? Quem é você nesse relacionamento? Quem é a sua pessoa? Como você faz para você se tornar interessante, agradável para os outros? Tudo isso, pessoal, tá nos capítulos do livro. A gente vai abordando aos pouquinhos, tá? Aquilo que tem aqui. Mas essas reflexões eu já vou trazendo. Por quê? Porque a gente tem pressa, né? A gente sempre tem pressa. A gente quer resultado. E aí vou citar uma outra coisa que tá aqui também no livro. Tá bem nessa parte inicial onde o Dale explica por que o livro foi escrito. E é por isso que eu tô fazendo as perguntas. Que ele diz o seguinte. Vou ler a frase dele aqui. Este é um livro de ação. Ele entende que educação é colocar conhecimento em ação. Então vamos fazer um combinado, tá? Se você assistir só um pedacinho, se você assistir só o dia de hoje e você colocar em ação alguma coisa do que você refletiu aqui dentro, já valeu a pena. Porque a gente já está fazendo aquilo que o Dale nos propõe, que é colocar em ação aquilo que a gente descobriu, aquilo que a gente conheceu, aquilo que a gente estudou, né? Então, quais são as ações práticas que a gente vai colocar no nosso dia a dia a partir de hoje, a partir de entender que nós precisamos também nos preparar para nós nos relacionarmos com as pessoas. Como que eu vou me preparar para ser alguém, né, que de fato pode agregar na vida das pessoas com as quais eu convivo? Porque se eu quero influenciar, eu tenho que ser alguém capaz de agregar alguma coisa. Se eu não tenho nada de bom para dizer, né, é melhor que eu fique quieto. Às vezes eu agrego mais sendo simplesmente um bom ouvido para as pessoas que estão próximas de mim. Então eu vi que algumas pessoas entraram aqui, deixa eu aproveitar para fazer relacionamento, que eu também preciso, né, me desenvolver nesse ponto. Sejam bem-vindas aí a Dayara, a Cíntia, a Carla, o Robertson, né, se vocês ficarem conosco aqui, quiserem trazer contribuições, por favor, né. Hoje a conversa tá sendo só minha com vocês. A ideia mais pra frente é a gente trazer, sim, alguns carnegianos, que é como a gente chama as pessoas que fizeram treinamento para colocar em prática o que tá aqui nesse livro. Então a gente vai trazer aí alguns carnegianos para conversar com a gente sobre como eles estão colocando em prática algumas coisas que a gente tem aqui no livro, né? Trazer as opiniões deles também sobre algumas das lições que estão aqui, para vocês também não ficarem limitados, né? A gente não se limitar a uma visão. E isso também tem a ver com o próprio Dale Carnegie. Tem uma coisa bem importante que ele diz aqui, que o que de primordial tem nesse livro é a intenção, é a ideia de que nós nos tornemos capazes de ver as coisas pelo ponto de vista da outra pessoa. Então, uma dica para que a gente comece a se preparar melhor para a gente se relacionar com as pessoas é: como eu faço para eu me tornar mais capaz de ver as coisas pelo ponto de vista das outras pessoas? Gente, quantos conflitos a gente evitaria no nosso dia a dia se nós fôssemos capazes
de ver as coisas pelo ponto de vista da outra pessoa. Se nós fôssemos capazes de abrir mão das nossas certezas, né, daquilo que a gente tem certeza que está certo, das nossas verdades, e escutássemos, né, o que tem do outro lado. A gente fala tanto num mundo em que a gente está aí dividido em várias circunstâncias. A própria Donna Carnegie, no prefácio dessa edição, ela traz isso, né, dessa polarização que a gente vive no mundo hoje, e quão mais fácil seriam os nossos relacionamentos, quão mais fácil seria a gente chegar em bons pontos em comum, ou a gente fazer boas negociações, se nós nos tornássemos mais capazes de ver as coisas pelo ponto de vista da outra pessoa. Então, como você faz hoje para te manter tranquilo e ver as coisas do ponto de vista do outro? O que você usa hoje para conseguir entender por que a pessoa está dizendo aquilo que ela está dizendo para você, ao invés de rebater? Eu digo para vocês que uma forma que eu utilizo hoje é fazer perguntas, para que eu possa entender o que tem por trás da opinião do outro e, se necessário, se pertinente, mudar a minha própria opinião. Que a flexibilidade é algo que faz com que a gente também influencie as pessoas. Aí, bom dia, mais algumas pessoas chegando. Elô, Gustavo, a Márcia, sejam bem-vindos. Então, falamos do prefácio, falamos de algumas ideias gerais que vem aqui no livro, né? E já nas 9, o Dale traz aqui, já no começo, 9 sugestões para tirar o máximo de proveito desse livro. E aí, assim, isso já estava na versão original. E eu confesso para vocês que cada vez que eu leio, eu tiro alguma coisa nova do que eu tô lendo aqui. E vou ler para vocês a primeira dica que ele dá é a seguinte. É de que a gente precisa, então, de um requisito mágico para que a gente possa tirar proveito do livro, que é um desejo profundo e imperativo de aprender. Uma determinação insaciável de aumentar a nossa competência interpessoal. E logo adiante ele diz assim, e como desenvolver esse desejo? Lembrar a importância que os princípios desse livro têm para cada um de nós. E imaginar como eles nos ajudarão a levar uma vida mais rica, mais feliz, mais cheia de realizações. O que ele está dizendo para nós aqui, pessoal? Ele está dizendo o que a gente tem ouvido mais recentemente, o Simon Sinek trabalhar, né, que é um outro autor que vem sendo bastante festejado aí agora recentemente. Ele tem um livro que chama-se Comece pelo Porquê. E o Dale está nos dizendo exatamente isso. Comece pelo porquê. Por que você vai se dar o trabalho de acompanhar essas lives? Por que você vai se dar o trabalho de ler esse livro? Porque você quer uma vida com melhores resultados. Que vida é essa? Você tem isso claro para você? Gente, vocês entendem? A gente tá assim, ó, dica de como aproveitar o livro. E aí ele dá uma dica que é para a vida da gente. Qual é o teu porquê para fazer as coisas que você faz? Você tem um porquê? Ah, eu tenho. Tá claro para você? Que se tá claro para você, você consegue delimitar prioridade de forma fácil. Ah, não, eu não tenho. Eu tenho uma péssima gestão do tempo. As minhas prioridades estão meio bagunçadas. Eu não consigo dizer não para as pessoas. Sempre que elas me pedem alguma coisa, eu digo sim. Desculpa, você não tem clareza do seu porquê. Se você tivesse, você diria não para aquilo que não tem a ver com o seu porquê. Se você tivesse clareza, você diria sim para as coisas que te levam para onde você quer chegar. E essa é uma lição que está na página 21 da edição nova. Já estava na edição antiga. Gente, dica de como aproveitar o livro. Comece pelo seu porquê. Por que eu vou estudar esse livro? Por que eu vou acompanhar essas lives? Por que eu vou colocar em prática alguma coisa que está aqui? Então, assim, ó, quando terminar aqui, já anota aí. Por que eu vou fazer isso? Ah, porque eu quero melhorar o meu relacionamento com a minha filha, com o meu filho, com o meu marido, com um colega de trabalho, com o meu líder. Eu quero aumentar minha rede de networking. Eu quero me tornar uma pessoa mais influente no meu segmento.
Porque para você isso é importante. Não sei, aproveita, deixa pra gente nos comentários por que você vai se colocar em movimento, se você vai se colocar em movimento. E se você não vai se colocar em movimento, eu já vou dizer uma coisa pra você, pessoal, não perde teu tempo, né? Não perde teu tempo, o tempo é o recurso mais escasso que nós temos, não tem como a gente adquirir mais tempo. Então se você não vai fazer nada com aquilo que você tá vendo aqui, não perde teu tempo, vai fazer outra coisa, tá tudo bem. Né? A nossa vida é feita de escolhas. Tá tudo certo você não nos acompanhar. Agora, se você vai ficar aqui, maravilhoso. Se você vai assistir esse vídeo depois, se você vai chamar alguém, se você vai acompanhar isso, maravilhoso. Mas coloque em prática alguma coisa do que você está ouvindo aqui. Porque aí o meu tempo e o tempo de vocês vai valer muito mais a pena. Aí a gente vai conseguir gerar mudança no nosso mundo. Tá? Então, primeira dica para a vida, não é só de sugestão para tirar proveito do livro, para quem quiser ler, né? Enfim, que é uma belíssima dica de leitura. Fica a dica também, dica de presente, né? Daqui a pouco você dá o livro de presente para alguém que você está vendo aí que está precisando melhorar os seus relacionamentos. Você mesmo dá de presente para você. Não tem ninguém, não deveria ter ninguém mais importante na sua vida do que você mesmo. Então é uma boa dica, comece por você. Ok? Então, essa é a primeira dica que a gente tem aqui. O que mais? O Dale também fala da questão de que o aprendizado, ele é uma questão, ele é ativo, né? Então, não existe forma de eu ensinar nada pra ninguém, a menos que a pessoa queira se colocar em movimento para que ela possa aprender. E aí, isso de novo tem a ver com as ações. A gente aprende fazendo. Vocês querem ver vários exemplos? Leia uma receita. Se você souber a receita de cor, você sabe fazer o que tem ali? Ou para saber se você consegue fazer a receita, você precisa colocar na prática. Você não é um cozinheiro por ler receitas e conhecer várias receitas. Você é um cozinheiro se você souber praticar isso. Eu assisti o Masterchef ontem, tô com essas coisas na cabeça sobre cozinha, tá? Mas a mesma coisa vale para quando você vai aprender tocar violão, se você vai aprender a nadar. Então, e o mesmo vale para eu me capacitar. Pensa aí nas coisas que quando você começou a trabalhar e você não sabia fazer, e você começou a praticar e hoje você sabe. Então, isso é aprendizado. Então, a ideia aqui também é isso, que a gente coloque em prática as coisas que a gente viu, ou as coisas sobre as quais a gente vai conversar aqui no livro. Tá bem? Então, tem nas 9 dicas para aproveitar aqui o livro, tem várias coisas bem interessantes. Ele já dá a ideia aqui dessa questão de você começar pelo porquê. Ele dá a ideia de você manter um livro de registros das coisas que você está fazendo de positivo e das coisas que você está fazendo que você talvez não esteja acertando, para que você possa fazer uma revisão. E aqui tem um ponto bem importante, porque nós não costumamos fazer essa autoanálise. O que eu faço no meu dia a dia que funciona bem, me ajuda, gera o resultado que eu preciso nos meus relacionamentos e em tudo mais. E o que eu faço no meu dia a dia que precisa de ajuste. Então, como que eu posso melhorar? Se eu parar para fazer essa autoanálise, se eu mantiver um registro de tudo aquilo que eu faço, eu consigo pensar, bom, quando eu fiz aquela reunião de trabalho que estourou o tempo, como que eu podia ter me organizado melhor? Se eu fiz uma abordagem com um cliente, né, que eu trabalho com vendas, eu fiz uma abordagem com um cliente e eu não consegui chegar no fechamento, o que pode ter faltado da minha parte? O que talvez eu não fui claro, que eu poderia ter sido mais assertivo? Então, foi na escuta, foi no como apresentar, foi na minha linguagem. Então, parar para pensar sobre isso. E se a gente tomar notas disso, isso nos permite também a gente acompanhar a nossa evolução. Isso tá nas dicas iniciais aqui e tem a ver com a prática que a gente falou. Então, fica aqui a dica para você aproveitar no teu dia a dia. Faz um diário das coisas que você, ou um semanário, né? As coisas que aconteceram ao longo da minha semana, que aprendizados que eu tiro disso e aquilo que eu fiz de certo, como que eu posso aproveitar isso também para potencializar as coisas que eu já tô fazendo. E aqui, pessoal, vou trazer uma questão assim. A semana passada a gente fez um evento
aqui em Porto Alegre, reunindo algumas pessoas para fazer algumas reflexões sobre o que elas estavam fazendo, onde é que elas gostariam de chegar. E aí eu trouxe uma questão de que muitas vezes a gente foca em desenvolver aqueles pontos em que nós temos uma fraqueza, né? Uma fragilidade, em que a gente não é tão bom. E talvez a gente não deva fazer isso. Talvez a gente deva focar em fortalecer os pontos nos quais a gente já é forte. Por quê? Porque ali eu posso ser extraordinário. Vamos pensar no Usain Bolt, por exemplo. Ele tinha uma compleição física, ele tem uma compleição física, e que tornava mais propenso para ele ter bons resultados na corrida. Se ao invés de considerar isso que era o ponto forte dele e treinar para correr, se desenvolver para ser o melhor, o mais rápido corredor do mundo, ele tivesse ido trabalhar com ginástica olímpica, por exemplo, será que ele teria os mesmos resultados? Mesmo sendo disciplinado, mesmo sendo comprometido, mesmo tendo trabalhado duro? Então, às vezes, a gente precisa ter esse olhar, né? Então, um registro por escrito pode te ajudar a identificar quais são os pontos que você já tem de positivos e que você pode reforçar com as técnicas desse livro ou com outras coisas também, né? Que possam aí agregar para você, ok? Então, mais uma dica. Manter um registro e vendo o que você aplicou. Aqui ele tá falando sobre registrar o que você vê do livro e o que você pratica do livro. Vou te sugerir você fazer isso para a vida, né? Porque confesso para vocês que eu comecei um registro novo agora e eu semanalmente tenho feito essa avaliação também. O que essa semana eu fiz que deu certo, o que eu fiz que dá para potencializar, quais são as minhas habilidades que eu posso ainda dar mais enfoque. Oi, Juliana, seja bem-vinda. E aí, pessoal, acreditem se quiser, a gente nem entrou ainda no primeiro capítulo do livro, tá? Então, como a gente já tá chegando próximo das 8h30, o primeiro capítulo do livro, eu vou dar só uma abertura para nós aqui. O primeiro capítulo do livro, ele fala sobre técnicas fundamentais para lidar com pessoas. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. E o título do primeiro, da primeira partezinha que tem aqui, diz assim: se você quer colher o mel, não chute a colmeia. E aí o Dale traz uma coisa sobre não condenar, não criticar e não se queixar. A gente tem o hábito de focar naqueles desafios, nos pontos negativos nossos e das pessoas ao nosso redor. E muitas vezes, quando a gente precisa fazer uma definição do que alguém precisa fazer, o que precisa melhorar, a gente se coloca na posição de criticar o que a pessoa fez. E nada mais inútil ou nada mais improdutivo do que uma crítica. Porque ela vai gerar ressentimento na pessoa que está sendo criticada, ou você gosta de ouvir quando alguém te diz que você está errado ou que você não fez algo bem feito. Seja honesto. Eu não gosto. Um pavor quando me diz. Eu escuto, porque eu aprendi isso, a receber feedback. Agora, eu gosto? Não gosto. Né? E talvez se eu convivo com pessoas que não estão trabalhadas ainda no sentido de que feedback é um presente, a crítica vai ser mal recebida. Então, de que outras formas eu posso fazer isso? E aí, ele traz aqui logo no início uma menção a um psicólogo, que é o Skinner, que fez uma pesquisa inicialmente com animais, identificando que um animal, quando recompensado, ele aprende bons comportamentos muito mais rápido do que quando ele é punido. E posteriormente teve uma pesquisa que foi feita que chegou na mesma conclusão. Gente, e aí vocês vão dizer pra mim assim: ah, Mônica, eu sei isso, que é melhor a gente elogiar do que criticar. Mas você vive isso? Não, né? A gente tem o hábito de criticar. Então é isso que o Dale quer dizer. Se você quer aproveitar o que as pessoas têm de melhor, né, o mel da colmeia, você precisa aprender a chegar nesse ponto sem criar ressentimento, sem criar atrito, sem
espantar, né? Sem chutar a colmeia. Então, essa é a informação que ele traz. E ele traz aqui exemplos de criminosos que não assumiam a própria responsabilidade sobre aquilo que tinham feito. Pessoas como o próprio Al Capone, que se enxergavam como benfeitores. Então, ele traz aqui recheado com vários exemplos. E tem uma frase que, para encerrar, eu vou deixar para vocês, que eu penso que a gente pode usá-la essa semana para melhorar aí como a gente desenvolve as pessoas ao nosso redor. Qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar. E a maioria dos tolos assim o faz. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para compreender e perdoar. Obrigada pela tua presença aqui conosco nessa primeira live. Te aguardo na quarta-feira que vem para a gente falar mais sobre essa questão e que ao longo dessa semana agora você já comece a pensar como que eu posso deixar de ser o tolo que critica, né? E ser aquela pessoa que tem autocontrole e caráter para inspirar melhores comportamentos nas pessoas. Ótima semana, uma excelente quarta-feira. Nos vemos na semana que vem. Deixe teus comentários aqui. Um abraço.